Como nós falamos no nosso último momento de meditação, aqui no nosso bloco passado, nós estávamos revisando as coisas que começam a tomar lugar dentro de um período que na Bíblia é chamado de a dispensação dos gentios. Para entender o verdadeiro objetivo desta série de estudos que nós estamos fazendo, precisamos de nos fundamentar nos ensinamentos de Paulo, e você vai ver que existe uma conexão entre o que Paulo ensinou e o que está sendo mostrado para João na ilha de Patmos. Quando entramos no capítulo 2 do Apocalipse, nós encontramos o recado que foi adereçado às igrejas que estavam na Ásia Menor, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Nós já estudamos que Jesus, no meio dos 7 castiçais, representa ele andando no meio da sua igreja, na trajetória que a igreja teria aqui na terra. Nós também já vimos que aqueles 7 castiçais representam os 7 períodos em que Deus interrompe com os judeus o seu compromisso e abre um parêntese para tratar com o restante das nações. É só se lembrar que Jesus, quando inicia seu ministério, ele vem somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você se lembra, ele até dispensa uma mulher cirofenícia de nação, tratando-a como cachorrinho, dizendo que não era lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros, porque ele não atende um gentio, chamando-o de filho de Davi. É bom só para fixar, porque ele estava tratando exclusivamente com o povo judeu. Quando ele morre e ressuscita, então os seus o rejeitaram. Agora ele começa a tratar com quem não era considerado seu povo, considerado até como imundos, na visão que Pedro tem do livro de Atos, no capítulo 10. O apóstolo São Paulo chama isto de a plenitude dos gentios, chama isto de Deus quebrando os galhos naturais da boa oliveira para enxertar jambuzeiros bravos. Preste atenção que aqui estamos conectando isto com aquelas 7 igrejas que vão representar 7 períodos aqui na Terra. Na verdade, nós já estudamos que a era de Éfeso é mais ou menos para que você entenda o princípio, é o começo. A igreja nasce no dia de Pentecostes, ano 33, não é? Da era cristã, mas, na verdade, quando Paulo vem para dar início a um trabalho, porque Paulo se converte 16 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Quando ele vem para iniciar aquele trabalho na cidade de Éfeso, estamos então no ano 53. É aí aonde nasce. Eu já disse, como o profeta William Branham nos ensinou, que Paulo, para você entender melhor, é como se fosse a forma. Você sabe, se a forma é quadrada, o bolo será quadrado. Se a forma é redonda, o bolo será redondo. Paulo é a forma para todo verdadeiro ministro. Todos os verdadeiros ministros, ainda que não terão o domínio da palavra como teve Paulo, mas procurarão se aproximar daquilo que aquele homem viveu e ensinou, porque o grande mistério não é ensinar, é viver.
Tenho dito sempre que o William Branham não veio trazer uma doutrina, ele veio viver as Escrituras e nos chamar de volta para viver as Escrituras. Então, Paulo aqui é o modelo. Quando estamos estudando a era de Éfeso, estamos estudando assim, que o que aconteceu na igreja de Éfeso serviria também de modelo para todas as igrejas em todas as 7 dispensações. É bom lembrarmos que na finalização do programa passado, eu disse que nós estudaríamos o que é a obra dos nicolaítas. Onde ela nasceu? Nasceu aqui, na primeira era da igreja. O que é nicolaísmo? Ora, se tomarmos a palavra nicolaísmo, como o profeta William Branham ensinou, vem de 2 palavras do grego, nikao, que é conquistar, e laísmo, que são os leigos. Veja, essas 2 palavras colocadas juntas, conquistar os leigos. Quando você toma a primeira palavra, que é conquistar, você nunca pode se esquecer. Veja, estamos estudando a era de Éfeso. É a primeira era da igreja gentia. Veja, se é a primeira e isto vai rolar e vai seguir as outras eras da igreja, pense, como foi que começou a conquista? Onde e quando? Vamos dar uma voltadinha no tempo e vamos voltar lá no céu. Lúcifer saiu para conquistar e conquistou a 1/3 parte dos anjos. Como é que ele conquistou? Veja que é o mesmo espírito, por isso ele está sendo denunciado aqui como uma coisa que Deus odeia, que Deus abomina, que é pessoas deixarem ser conquistadas por espíritos errados. Aqui começa o assunto de conquistar. Lúcifer conquistou os leigos, conquistou os anjos. Depois você desce e inaugura o reino aqui na terra. A serpente conquistou a Eva. Você tem novamente uma queda. Agora aqui está o mesmo espírito investindo contra a igreja para conquistar. E Deus disse, eu abomino este espírito. Quando nós chegamos no nicolaísmo, para dizer e entender bem, de maneira fácil, o que é este espírito nicolaíta, que é conquistar alguém. Lá foi os anjos, aqui foi Eva, e pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um. Então nós precisamos colocar os nossos pés no chão. Por que os anjos foram conquistados? Porque deixaram a palavra. Deixaram Deus para seguir um espírito conquistador. Errado. Por que Eva caiu? Novamente tem o mesmo quadro, porque deixou a palavra e seguiu a outro espírito. Por que Deus está denunciando isto aqui na primeira igreja? Porque as pessoas já tinham deixado o seu primeiro amor. A paixão, o amor, o desejo de servir a Deus do Espírito já havia sido abandonado. Abandonado por quê? Porque alguém havia conquistado. O que foi e como foi que as pessoas foram conquistadas? É da mesma maneira que ele conquista as pessoas hoje. Nós não podemos olhar estes fatos como algo assim assombroso, aconteceu no céu, aconteceu no Éden. Será que não está acontecendo hoje? Será que não está acontecendo com você? Será que você não é prisioneiro de algum espírito? Então eu quero aqui finalizar este bloco dizendo, nós vamos aprofundar este assunto do nicolaísmo no próximo bloco. Pense que Deus disse, este é o final e eu gostaria de deixar isso. Tens, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus te ajude a nunca ser conquistado por este espírito.